Muito boa tarde a todos os ouvintes. Vamos então falar de saúde. Mais um espaço de saúde e bem-estar que leva até vós, ainda integrado no mês de junho, mês da saúde digestiva. Venho-vos falar de uma temática que considero importante. Vamos falar hoje de doença hemorroidária, ou com as consideradas hemorroides conhecidas por toda a gente. Uma vez que ainda é uma patologia do tubo digestivo que afeta grande parte da população, 1 em cada 3 portugueses sofrem de hemorroides. Ainda também uma patologia, um problema de saúde pouco comunicado. Os doentes acabam por ter alguma vergonha em falar com o médico e com os profissionais de saúde sobre estas temáticas, e entendi, pela prevalência deste problema, poder ser útil aqui e dar algumas ideias e algumas dicas de como atuar. As hemorroidas são pequenas dilatações das veias na parte interior do ânus e do reto, que se desenvolvem normalmente por um aumento daquela pressão, um aumento da pressão local, acabam por desenvolver ali pequenas dilatações. As hemorroidas podem ser classificadas de uma forma internas ou externas. As internas surgem no interior ainda do reto, as externas muitas vezes surgem na zona circundante ao ânus e de uma forma já exterior e conseguem ser visualizadas. As hemorroidas internas são tendencialmente as que não causam tantos sintomas, e é importante estar alerta para eles. Vamos falar disto, porque também podem ser as mais graves. As hemorroidas externas são as que causam mais sintomas, são as mais incomodativas, digamos assim, mas também serão as mais fáceis de tratar e podem originar aqui propriamente um prolapso hemorroidário, ou seja, são aquelas veias que muitas vezes inflamam, dilatam, criam um próprio trombo, há um processo de formação de um coágulo no interior da veia e acabam por, ao aumento da pressão, acabam por sair para o exterior e são visíveis. É importante ter aqui alguns cuidados e reconhecer os sintomas. Sintomatologia das hemorroidas internas, para se diferenciar. Existe uma dor intensa, uma irritação durante sobretudo os movimentos de evacuar, sobretudo pela passagem das fezes na zona em que se formou a hemorroida. Eventualmente pode haver uma pequena hemorragia local e sobretudo há uma sensação de prurido, de comichão. Nas hemorroidas externas, esse prurido é muito mais aumentado, há uma sensação de comichão e irritação à volta da região anal. Existe um desconforto que é maior do que as hemorroidas internas. Há uma dor, o sangramento também é em maior quantidade, uma vez que aquela porção de veia já está exteriorizada fora de toda a região perianal e que provoca efetivamente dores intensas e pode provocar complicações se não for tratada a tempo e horas. Falemos então da causa das hemorroidas, para se entender um pouco este processo fisiológico. As hemorroidas desenvolvem-se quando existe uma pressão aumentada no interior do reto e do ânus. Esta pressão, a regra geral, tem aqui como ponto número 1 ou causa maior a obstipação, digamos a prisão de ventre. E acontece quando um doente é mais obstipado e, pelo esforço que tem que fazer, os movimentos intestinais internos acabam por provocar aquela maior compressão daqueles vasos e provoca, digamos, um estrangulamento do vaso, e há toda uma irritação, uma inflamação daquela porção do vaso e forma-se então as hemorroidas. Sendo aqui a causa maior a obstipação, vamos perceber um pouco tudo o que está à volta disto. Depois, passar muito tempo sentado, exerce pressão sobre a região pélvica e sobre a região do reto e é um fator também predisponente. Pessoas que têm problemas intestinais, que possam ter diarreia crónica, tem muitas vezes diarreia, pela alteração da acidez das fezes, acaba por provocar uma irritação naqueles pequenos vasos do interior do reto e também pode ser uma das causas. Depois, pessoas que pegam em grandes pesos por atividade de vida diária, em termos laborais, têm
fazem esforços diários e a pegarem em pesos, sobretudo na posição de pé, acabam por ter aqui uma maior prevalência de poder ter hemorroidas. Depois há outros fatores de risco que também condicionam e que também favorecem. O excesso de peso, a gravidez. Após a gravidez há um sem número de mulheres que ficam com este problema de uma forma crónica que é preciso resolver. A nossa idade ao avançar, também o envelhecimento e a resistência da parede dos vasos e da elasticidade deles próprios acaba por aumentar o risco de poder vir a ter hemorroidas. Depois a carga genética, familiares com história de desenvolvimento de hemorroidas também é um fator predisponente. Depois uma dieta pobre em fibras, em legumes, em vegetais, o ingerir-se pouca água, também são todos fatores que podem levar efetivamente ao aparecimento de hemorroidas, para se entender aqui este processo. Falo-vos agora do tratamento, sabendo que este tipo de situação é uma situação clínica que carece de um tratamento médico. Só dar uma ideia daquilo que é feito para o tratamento da doença hemorroidária. Em primeiro lugar, pomadas com base em corticoide, que tem cortisona, um anti-inflamatório que é o número 1 aqui no tratamento desta patologia. Pomadas também com analgésicos, pomadas com algum teor de anestésico, também para aliviar a dor e a comichão. Há alguns comprimidos, os chamados imoduladores dos vasos, os venotrópicos. Não quero fazer publicidade, mas as pessoas conhecem. A diosmina, o daflon, dentro dessa família de medicamentos, são medicamentos que ajudam a remodelar e os vasos a poderem melhorar a sua condição e a sua forma. Depois, em último caso, o tratamento cirúrgico, em caso de hemorroidas já difíceis de tratar do ponto de vista clínico e médico, a opção muitas vezes é um tratamento cirúrgico que cada vez é mais simples de tratar. São cirurgias de ambulatório em que o doente entra e sai no próprio dia, e é importante, e isto serve também para alertar para os sinais, os sintomas, e que as pessoas devem perder esse receio, essa vergonha, e falar nisto aos profissionais de saúde, de modo a encaminhar e tratar, uma vez que a doença hemorroidária é bastante incapacitante e altera o padrão e a qualidade de vida das pessoas. Depois existem algumas formas de atenuar e abrandar a quando dos sintomas. Há alguns tratamentos caseiros que está provado que podem aliviar, não tratam, mas que podem aliviar a sintomatologia. O doente naqueles dias poder ingerir algum tipo de chá tonificante, o chá de gengibre, do alecrim, da camomila, pode ter aqui algum efeito. Optar-se por alguns banhos frequentes, os conhecidos banhos de assento, frequentes ao longo do dia, com água morna, com um sabão não muito agressivo, um sabão neutro, de pH neutro, para não irritar toda a mucosa. Então ficam aqui estas pequenas dicas de como poder aliviar. Muitas vezes acha-se que a água fria alivia, como é uma situação inflamatória, mas é o contrário, deve ser água morna, porque aumenta também a vascularização toda aquela região pela temperatura da água e vai melhorar a sensação de dor que provoca. Fica aqui umas pequenas ideias de alguns cuidados a ter e dos tratamentos. Prevenção. Falemos então de como prevenir e evitar a doença hemorroidária, podendo atuar aqui muitas vezes nas suas causas. Sendo a obstipação uma das principais causas desta patologia, já falei da obstipação, que significa a prisão de ventre, como é vulgarmente conhecida, é importante sobretudo atuar a esse nível, uma alimentação diferenciada, e a alimentação acaba por assumir aqui um papel preponderante, talvez o maior, no sentido de prevenir este tipo de situações, sabendo que controlando a obstipação podemos estar a evitar as situações de hemorroidas. Fundamental, ingerir cada vez mais cereais integrais, evitar os hidratos de carbono, o pão branco, preferir a massa integral, o arroz integral, isto de uma forma a poder eventualmente mudar de hábitos alimentares,
ou de uma forma transitória a poder melhorar toda essa sintomatologia de hemorroidas. Ingerir fruta, fruta com casca, no sentido de aumentar um aporte de fibras ao intestino, comer legumes, ingerir de uma forma criteriosa, amendoins, nozes, amêndoas, castanhas, são alimentos que favorecem o funcionamento do intestino. É importante comer estes alimentos ricos em fibras em todas as refeições do dia a dia, o pão integral logo pela manhã, saladas ou acompanhar a refeição do almoço e do jantar sempre com saladas ou com uma determinada porção de fibras, de legumes cozidos, seja como for, no sentido de manter este trato intestinal cada vez mais preparado e evitando assim a obstipação. A ideia é mudar efetivamente os hábitos alimentares, consumindo mais fibras, mais legumes e mais frutas. Depois, com essa dieta rica em fibras que acabo de falar, é fundamental a ingestão de 2 litros de água por dia. Os doentes obstipados que têm obstipação, que têm problemas de hemorroidas, têm que o fazer, têm que começar a ingerir mais líquidos, uma vez que ingerindo fibras por si só, comendo mais saladas, mais legumes, e não ingerindo água, acaba por muitas vezes anular esse efeito das fibras. É fundamental a ingestão de água nestes casos. Outra dica importante, fundamental também, mastigar bem os alimentos, mastigar bem e devagar os alimentos, fazendo refeições tendencialmente num espaço mais alargado, entre 15 a 30 minutos. Não se deve comer cada vez, encontra-se pessoas que comem muito rápido e sabemos que quem come mais rápido acaba por não mastigar os alimentos como deve ser e depois provoca alterações a nível intestinal e pode ser também uma das causas e uma das formas de contrabalançar e de ajudar nestes processos aqui de obstipação que levam às hemorroidas. Já falei, evitar estar sentado longas horas, muitas vezes ir alternando os posicionamentos, fazendo algumas mudanças de posição, levantando-se, fazendo pequenas caminhadas de poucos minutos. Por exemplo, utilizar uma almofada, quem tem que trabalhar por uma questão laboral muito tempo sentado, utilizar uma almofada de conforto que possa apoiar toda a região pélvica e toda a região perianal é fundamental também. Depois, alguns alimentos que nós sabemos, quando se fala de hemorroidas, alimentos a evitar e alimentos proibidos, se não são recomendados efetivamente para quem tem hemorroidas, por causar uma irritação do intestino e uma inflamação de toda a parede do intestino que vão provocar efetivamente uma afetação dos vasos, sabendo que a doença hemorroidária é uma doença das veias do reto. Deve-se evitar a pimenta branca, a pimenta preta, tudo aquilo que conhecemos como condimentos, os molhos picantes, os fritos. Comer, por exemplo, comida muito salgada, muito temperada, acaba por também favorecer uma retenção de água e o sódio também pode favorecer aqui o aparecimento de doença hemorroidária. Já falei aqui de evitar os fritos, o café, bebidas com muita cafeína, Coca-Cola, alguns refrigerantes que também têm cafeína para além da Coca-Cola, passa a publicidade, o Ice Tea, por exemplo, o chá preto, o chá verde, deve ser evitado, uma vez que são substâncias que podem favorecer, uma vez que irritam a mucosa intestinal e podem favorecer aqui o aparecimento de doença hemorroidária. Além de evitar esses alimentos, é importante reduzir também o consumo aqui de alimentos que aumentam a produção de gases. Sabendo que, digamos, a flatulência, os gases vão contribuir de uma forma negativa porque dificultam o trânsito intestinal, provocam aqui pequenas oclusões do intestino. É importante também, quem sofre deste tipo de patologia, tentar perceber os alimentos que provocam a maior produção de gases nos intestinos e começar a evitá-los. O grão, o feijão, o repolho, o pão branco, são alimentos de digestão mais longa, digestão mais prolongada e por estarem mais tempo no intestino acabam por
ter mais probabilidade de fermentação, e essa fermentação aí sim origina os gases também. É importante quem sofre de obstipação e hemorroidas dever fazer aqui esta seleção e preferir alimentos que produzam a menor quantidade de gases e formação de gases intestinais possível. Era esta a temática que vos vim a trazer hoje, sabendo que é uma temática pouco abordada. Muita gente sofre de doença hemorroidária e vai fazendo aquilo que já falei daqui, pequenos tratamentos caseiros, e não vive efetivamente com qualidade de vida. É importante falar disto às equipas de saúde, de modo a ter encaminhamento e ter tratamento, sabendo que os tratamentos são cada vez menos invasivos e cada vez mais eficazes. É importante ter a noção disto, de modo a procurar e a pedir ajuda. Espero que tenha sido útil este espaço que tive aqui convosco. Até uma próxima semana e haja saúde!